Fala, gente! Não é fácil falar hoje, hein? Mas vamos lá. Bem-vindo você aqui ao canal Tricolaço. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Por que as pessoas caem com tanta facilidade em armadilhas tão ridículas quanto essa na qual a diretoria e jogadores do São Paulo que não estavam atuando caíram? Sim, porque é uma armadilha o que aconteceu ontem nos vestiários do Morumbi e eu explico. Este é o canal Tricolaço, comigo Robson Ramos, com você aqui para a gente falar das coisas do São Paulo. E eu vou ter que sair da minha rotina de vídeos nessa época do ano, que não é uma rotina de comentar, de fazer pós-jogos do Campeonato Estadual, mas sim de avaliar o desempenho do time, o que está sendo proposto, o que está sendo criado, o que está sendo treinado, para a gente falar especificamente de um jogo, mas não por causa do jogo, mas por causa da confusão que se estabeleceu neste jogo por causa da incompetência da arbitragem. Primeiro é importante dizer que a arbitragem paulista é muito ruim. É muito ruim. Ontem eu ouvi um comentário de quem dizia assim: o Matheus Candansan, esse árbitro aí que está apitando o clássico, ele é considerado uma revelação promissora. Bom, esse cara picotou o jogo nos primeiros 10 minutos, que foi um negócio impressionante. Sim, havia faltas, sim, havia safanões, alguma coisa assim, mas sempre tem alguma coisa que dá para você entender como lance de jogo e deixar correr. E isso é importante porque se ele considerou o lance do Luciano dentro da área com o Piquerez um lance de jogo, então ele tinha que ter tido esse mesmo critério ao longo da partida, em vários lances que ele parou, de certo modo, corretamente por falta. Quando eu digo de certo modo, é assim, é aquele lance que você pode dar falta, mas que se você não der, não vai prejudicar ninguém. Né? O futebol tem contatos. E o futebol tem alguns contatos duros. O que o futebol não admite é que você seja desrespeitoso, maldoso com o seu companheiro de trabalho que defende a outra equipe. Isso sim tem que ser punido com falta. Mas a arbitragem paulista é muito ruim, primeiro porque caras como Candansan são considerados promissores e punitivistas como a Daiane Souza do VAR trabalham exatamente na análise da arbitragem de vídeo. Porque toda a confusão que foi resultado do que aconteceu em campo ontem neste São Paulo e Palmeiras reside em 3 pilares importantes. Na mania do Abel Ferreira de apitar o jogo, na insegurança do árbitro para não dar ouvidos a esse apito externo do Abel Ferreira e seguir com as suas convicções. E o terceiro pilar é a Daiane Souza e o seu punitivismo. Por que eu estou chamando o que a Daiane Souza faz de punitivismo? Porque se a gente observar apenas o que diz a regra, ela tem a função de avisar o árbitro, como árbitro de vídeo, ela tem a função de avisar o árbitro que ele deixou de marcar uma falta, uma infração na partida, por não ter visto ou por ter feito um julgamento errado. Essa é a função principal, primordial do VAR. É dizer, ó, você não marcou falta ali. No caso, falta no meio do jogo não entra no VAR. Mas o pênalti, né? Você não marcou pênalti ali. Você não deu impedimento ali. Essa é a função do árbitro de vídeo. Mas há uma orientação anterior que diz o seguinte: a autoridade principal do campo de jogo é o árbitro do campo. E ele é quem define qual é o destino de cada lance dentro da partida. Ele vai ao VAR se achar necessário ir. E ele não é obrigado a acatar a sugestão do VAR. Então vamos lá. Primeiro lance da confusão. A falta do Richard Rios em cima do Pablo Maia, violentíssima, na hora em que saiu o gol do São Paulo. O lance é concluído, ele dá corretamente a vantagem, o São Paulo marca 1-0, e no final do lance ele dá cartão amarelo para o Richard Rios. Aquele lance é violentíssimo. Há uma interpretação que diz que o Richard Rios foi surpreendido pela velocidade do Pablo Maia quando ele se prepara para dar o bote, ele está atrasado, por isso que ele acerta a perna.
Bom, ele acerta a perna por total imprudência. E ele acerta só a perna porque ele quer acertar a perna. Isso é um fato naquele lance. Corta para a palavra de Pablo Maia, que disse, claro que isso precisa ser apurado, mas disse que quando ele saía do campo no primeiro tempo, que ele comentou sobre o lance com o árbitro disse, não dei cartão vermelho porque saiu o gol. Bom, há duas formas de ver as coisas. Você pode, o VAR pode entender que a falta prejudica a conclusão do lance que dá em gol, chamar o árbitro, ele ir lá, e aí ele vai entender que ao longo da construção daquele lance, houve uma falta que não foi marcada, então anula-se o gol, marca-se a falta e retoma-se o jogo. Só que isso tira a vantagem do time que está no ataque, então o correto é você deixar o lance seguir como ele fez. Porém, você deve executar a punição prevista para esse tipo de lance. Se ele diz que não deu o cartão vermelho porque o lance resultou em gol, por que ele deu amarelo? Porque aí o que está em jogo aqui não é a cor do cartão, é o ato. É o ato. Se ele disse isso ao Pablo Maia, é mentira e é desconhecimento da regra. Se ele deu amarelo, é porque ele entendeu que o lance merecia algum tipo de punição. E como esse é um lance que, para mim, claramente é para cartão vermelho, não tem nada a ver o fato de ter saído o gol impedir que ele desse cartão vermelho. Ele poderia ser honesto, essa é a minha interpretação que não foi para vermelho. Beleza. A gente ia considerar esse um erro de arbitragem, mas ok, é uma decisão dele. Não, ele dizer, eu não dei vermelho porque foi gol, é para ser interpelado depois, mas por que você deu amarelo? Não faz sentido. Segundo lance com problema. Com detalhe, né? A punitivista Daiane Souza não chamou. Provavelmente porque, como ela tem essa alma punitivista, talvez ela pensou, bom, se eu chamar para olhar a falta, eu vou anular o gol e o gol não pode ser anulado. Acho que ela pensou isso. Tentando entender a cabeça dela. Porque se ela conseguiu ver lá naquele jogo do Santos um pênalti num lance onde não tem pênalti, ou é um pênalti de interpretação, que não havia sido marcado em campo, ela é desse tipo, né? Que quer corrigir a jogada que ela entende que está errada. Ipsis literis. Aí tem o lance do pênalti para o Palmeiras. Rafael sobe com a mão mais alta, tentar pegar a bola no alto, interceptar no caminho da bola, bate o braço na cabeça do Murilo e tal. Tá. No papelzinho, isso é pênalti. Não é para marcar? Depende. Aquela alegação que algumas pessoas fizeram ontem é verdadeira. Se marcar, tem que marcar todo tipo de jogada assim e acontece toda hora. Mas ele é um lance, para nossa felicidade, de interpretação do árbitro. Que no primeiro momento olhou o lance e falou, não, tá tudo bem. Eu entendo que foi sem querer, que não teve intenção, não vou dar pena. Ato contínuo, o senhor Abel Ferreira faz um carnaval na lateral de campo. E a dona Daiane chama o árbitro que vai lá para conferir. Confere, é convencido pela Daiane que aquilo é pênalti, volta e marca o pênalti. O Palmeiras converte e empata o jogo. O que pode ter havido ali? Medo do seu Candançã, do carnaval da Abel Ferreira. Esse cara, do jeito que esse cara tá gritando é porque deve ter sido alguma coisa mesmo. Vou lá olhar. Aí ele é convencido pela punitivista Daiane e marca o pênalti. Nada me tira da cabeça que foi assim. Ele era o dono do lance, ele disse que não foi. Mas o Abel, dane-se o Abel. Dá cartão amarelo pro Abel. Expulsa o Abel. Só que os árbitros paulistas têm medo do Abel. Porque o Abel é desonesto. Não a pessoa Abel Ferreira, viu? Porque se isso aqui chegar nele... porque não é a pessoa. Aliás, eu acho o Abel um baita de um cara, inteligentíssimo e tal. Desonesto naquele instante. Ele sabe que a pressão que ele faz pode provocar uma mudança de atitude do árbitro. E se o árbitro não der, ele vai chegar na coletiva e vai espinafrar a arbitragem. E talvez ele nem diga que o Palmeiras perdeu por causa daquilo, mas talvez ele diga assim, o árbitro não foi nem olhar, aquilo era pênalti, entendeu?
Então, para evitar isso, o árbitro vai lá, olha e marca pênalti. E fica aqui na mão do Abel. Quando ele deveria ser autoridade suficiente para tomar uma providência contra o Abel. Aí tem o lance do Luciano. Ele não dá o pênalti. Novamente, ele é chamado pela Daiane, punitivista. Vai lá, olha, só que dessa vez ele resolve não marcar o pênalti. Ele está errado? Não. Aliás, ele não estava errado no lance do Murilo e não está errado no lance do Luciano. A diferença é que são dois lances onde ele tem a possibilidade de interpretar e um ele interpretou que foi depois de ir ao VAR. E o outro ele manteve a decisão também depois de ir ao VAR. O São Paulo foi roubado? Tecnicamente falando, não. Mas esses dois lances indicam que há uma preferência do árbitro pela causa palmeirense. Ele prejudicou o São Paulo e ajudou o Palmeiras? Não porque ele quis, mas porque ele não teve coragem nem firmeza de manter a opinião dele nas duas ocasiões. Se você me perguntar, e você, Robson, marcaria? Não. Nenhum, nem o outro. Pô, mas o do Luciano, o Piquerez faz uma carga. Cara, aquilo não é falta. Ah, mas aquilo não é. Cara, aquilo não é. Aquilo não tem o poder de. Tanto é que o Luciano se desvencilha e volta a jogar e toca a bola para trás. Não tem esse poder. Agora você vê como é que é o futebol, né? Se ele cai e fica caído, provavelmente o árbitro daria pênalti. Mas eu não vou dizer que o Luciano errou ali. Porque talvez a leitura dele também foi de que não foi nada. Né? Os dois lances podem ser marcados? Podem. Quando o lance é interpretativo, não quer dizer que não é. Pela regra, se você quiser marcar os dois pênaltis, pode marcar. Só que você não vai ver. Você vai assistir o campeonato inglês, o espanhol, o francês, o alemão, o japonês, o campeonato de Burkina, o do Quirguistão, e não vão dar essas duas faltas. Talvez na Espanha, talvez em Portugal, onde a arbitragem também é muito confusa. Na Inglaterra, certamente não. Na Itália, não, e na Alemanha, menos ainda. Não vão dar. Então, por que virou essa confusão? Exatamente porque o árbitro usou critérios diferentes. E aí ele deixou o lado São Paulino muito nervoso. E onde é que está o erro que eu falei no começo do vídeo? O erro está em ser burro o suficiente para ir para os microfones da imprensa berrando, como foi o Júlio Casares, para dizer que não sei o quê, que a federação... Legal. Legal se posicionar, legal fazer pressão, mas não daquele jeito, de forma deselegante. E pior que isso, né? Depois a gente veio descobrir que houve pressão em cima do árbitro, xingamento, ofensa na porta do vestiário da arbitragem, envolvendo inclusive Caleri, que está de folga, que está fora do jogo porque machucou, o Wellington Rato. Esses caras não tem que estar lá, cara. Esses caras não tem que estar lá. Belmonte, português de merda. Aí agora saiu uma frase genial. Não, ele não se referiu à nacionalidade, ele usou o termo apenas para identificar o Abel. Ah, ô Belmonte, você não é burro, pô. É óbvio que essa é uma frase xenófoba. Não tem que explicar. Essas coisas que você tem que ficar explicando é porque já está errado. Ah, Robson, pô, você acha então o São Paulo não tem que se defender? Pô, é assim que você se defende? Tentando bater no árbitro, xingando o técnico do time adversário. Não, e aí o fecho geral, né? Não arrumar um lugar pro cara da coletiva. Não, é que veja bem, o lugar foi disponibilizado, mas não é o lugar de sempre, se quiser ali. Pô, deselegante. Reciprocidade porque no Allianz Parque não teve lugar para fazer. Pô, é a chance de você falar, ó, lá não dão espaço para nós, aqui tem espaço, Abel. Você vai dar entrevista ali. Sabe o que aconteceu? O Abel não deu entrevista. Ninguém sabe o que ele diria na entrevista. Ele poderia dizer um monte de bobagens ali e aprofundar, inclusive, a noção de que ele contribuiu para essa confusão, mas ele não falou. Então ele saiu limpo. E sabe quem pode se ferrar? Belmonte, Caleri, Wellington Rato. Para fechar também, outro absurdo. O TJD agora... A lambança atrás da outra. O TJD agora quer oferecer uma denúncia contra
Caleri, Wellington Rato, Belmonte, Casares e Companhia Limitada. Mas tem uma frase genial na reportagem do Globo Esporte que diz assim: mas o tribunal ainda não sabe onde enquadrar o caso. Porra, se você não sabe onde enquadrar o caso, porque não tem caso, pô. Ali, aquilo é uma lambança, aquilo é um circo, só que aquilo não tem nada a ver com justiça desportiva. Acho que se o Abel for na justiça comum e processar o Belmonte, beleza, tá tudo dentro. É caso de polícia. É ofensa para procurar a polícia. Não sei se o Abel fará, se o Palmeiras representará, na justiça contra o Belmonte. E contra eventuais xingamentos de Caleri, de Wellington. Do ponto de vista desportivo, não tem nada ali. Tem o desrespeito. São Paulo tem que levar a multa, como já está levando, inclusive, por não ter oferecido lugar para a coletiva, e tem que se ferrar porque é burro, é burro, é burro. Agora, o TJD não sabe nem que artigo utilizar para punir os caras e vai oferecer denúncia. Ah, vai te catar, TJD! Vai te catar, meu! Repito, eu não concordo, não. Acho que o Abel tem que ir na justiça e processar o Belmonte. E o Belmonte tem que responder, pagar multa, pagar cesta básica, ser preso se a lei assim dizer que tem que ser. Pô, assuma as cagadas que faz. Agora, do ponto de vista esportivo, prejudicar o clube desportivamente, por causa de uma frase idiota que eu disse no vestiário. Ah, não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Ó, você pode punir por causa do árbitro, ofender o árbitro e tal. Tá dentro do alcance esportivo da questão. O resto, não. Sobre o jogo em si, eu vou falar em um minuto. Né? O jogo foi um jogo onde o Palmeiras começa com mais posse de bola e o São Paulo espera, mas depois que o São Paulo toma a iniciativa do jogo, o São Paulo é melhor, faz o seu gol, podia ter feito mais. O Abel corrige o erro do Palmeiras no segundo tempo. E o Palmeiras melhora, sufoca o São Paulo, faz o gol de empate, o Rames Rodrigues entra, arrebenta com o jogo de novo, e o São Paulo quase ganha o jogo no final, não ganhou, porque, enfim, não teve competência para botar a bola para dentro. Em resumo, o jogo é isso. O vídeo é basicamente sobre a confusão, porque infelizmente esse virou o assunto, e eu achei que a gente tinha que falar aqui, debater aqui, eu quero que você comente aí, inclusive, porque a gente não pode ficar no meio desse circo, cara. Isso é uma vergonha, é ridículo para o futebol brasileiro, para o futebol de São Paulo, para os clubes envolvidos. E agora vai ter semifinal se os dois se encontrarem. Ninguém conversa mais, ninguém joga, ninguém dá mão. Ah, pelo amor de Deus, né? Parar com isso. Valeu. Aquele abraço.